Olá, olá pessoal! Bom, nesta videoaula eu vou tratar das figuras de linguagem, ok? Nós estamos estudando as figuras de linguagem nos plantões de dúvida, de acordo com as 3 classificações existentes: figuras de palavra, figuras de construção e figuras de pensamento. A fim de ampliar esse conhecimento, eu vou criar 3 vídeos, figuras de linguagens de A a Z. Nestes vídeos, eu vou retomar essas figuras de linguagem que estão sendo faladas nos plantões e vão ser reforçadas nos exercícios, e vou trazer outras que também são pertinentes porque elas estão presentes no campo literário e também no nosso dia a dia, ok? Então, sem mais delongas, vamos para as figuras de linguagem. A partir de agora serão várias imagens, uma imagem atrás da outra, porque eu quero ser objetiva. Muito bem? Segue comigo. Primeira figura de linguagem, aférese. É um nome de figura que implica na supressão de um fonema no início da palavra. Aférese de José é Zé. Aférese de está é tá. De você é ser. Fulano tá chamando você de Zé. Muitos aféreses nesta frase. Alegoria. Alegoria é uma figura de linguagem caracterizada como sendo um conjunto simbólico criado para transmitir um sentido além do sentido literal das palavras. Nós encontramos alegorias onde? No cotidiano dos falantes, em fábulas com fins morais e em parábolas bíblicas. 2 exemplos de alegorias. Olha lá, em rio que tem piranha, jacaré nada de costas. Outro, gato escaldado tem medo de água fria. Percebam, gente, que nós temos aí um conjunto simbólico criado para transmitir um segundo sentido. Muito bem. O próximo se refere à aliteração. A aliteração consiste na repetição de sons de consoantes iguais ou semelhantes. Olha o exemplo que eu trouxe. Vamos olhar. O peito do pé de Pedro é preto. Nesse caso, a gente tem aliteração na letra P. Ok, pessoal? Olha lá, o peito do pé de Pedro é preto. A aliteração está na repetição do P. Um tigre, 2 tigres, 3 tigres. Aqui se repete a consoante T e o encontro consonantal GR. Um tigre, 2 tigres, 3 tigres. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A aliteração está representada pela repetição da letra F. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Aqui temos o TR repetido. A aliteração. Muito bem. Ok, pessoal? A aliteração consiste na repetição de sons consonantais, ou seja, de consoantes iguais ou semelhantes. Alusão. Vamos para a alusão. Quarta figura de linguagem. Acontece quando se faz uma referência ou uma citação. Trata-se de uma espécie de intertexto, onde um texto se relaciona com o outro de forma explícita ou implícita. Muito bem, olha o exemplo que eu tenho aí. Este é um presente de grego. Gente, presente de grego, o que significa isso?
A expressão faz alusão ao cavalo de madeira repleto de soldados escondidos que os gregos enviaram aos troianos como se fosse um presente por ocasião da guerra de Troia. Presente de grego, alusão, pessoal. Olha lá, fazendo uma referência. Um intertexto para uma pessoa entender o que significa presente de grego, ela precisa saber que houve a guerra de Troia e os troianos receberam um presente dos gregos. Ok, próxima. Anacolutia ou o famoso anacoluto tem a ruptura da organização gramatical da frase, que deixa um dos termos sem função sintática. Frase quebrada. Gente, exemplo. Olha lá. Umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas de tão imprestáveis. Prestem atenção, meus amores, como há ruptura na estrutura dessa frase. Uma das carabinas que guardava atrás do guarda-roupa. O restante da frase tinha que continuar ligado a este trecho, mas de repente mudou-se de assunto. A gente brincava com elas. Eu não terminei o raciocínio, eu não terminei de apresentar as ideias de tão imprestáveis, e a ruptura continua. Muito bem, isso é anacoluto. Quando começa a falar de uma coisa e esse assunto não é terminado e eu já sigo com outra coisa, com outro assunto. Muito bem. Anadiplose consiste na repetição da última palavra no começo de um verso ou frase anterior. Essa repetição é utilizada para dar ênfase no sentido e despertar emoção. Vamos lá? Marília Mendonça, uma poetisa moderna, só que não. Vamos lá. O meu cupido é gari, só me traz lixo, lixo, lixo. Você é prova disso. Olha lá, pessoal, a palavra lixo, ela estava era a última palavra do segundo verso e ela veio parar no início do terceiro verso. Isso é anadiplose, a repetição da última palavra no começo de um verso. Muito bem. Anáfora consiste em repetir uma ou mais palavras no início de frases ou versos consecutivos. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Tom Jobim em Águas de Março. Observem a repetição da palavra é, ok? No início dos versos consecutivos. Isso é anáfora. Analogia é o recurso com o qual comparamos ideias. Exige que encontremos pontos de semelhança entre as ideias comparadas. Um bom exemplo de analogia é a frase de Mário Glabi. Para muitas pessoas, a felicidade é semelhante a uma bola. Querem-na o quê? De todo jeito, e quando a possuem, dão-lhe um chute. Veja, são apresentadas duas ideias que a princípio não parecem ter nada em comum, e em seguida se estabelece uma relação entre elas. A analogia é o recurso com o qual comparamos ideias. Exige que encontremos pontos de semelhança entre as ideias comparadas. Percebam que é possível vermos essa semelhança.
a partir da explicação. Muito bem. Próxima. Anástrofe é a inversão da ordem natural dos termos em uma oração ou um sintagma. Um exemplo clássico é do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Isso é anástrofe, quando nós invertemos a ordem natural dos termos de uma oração. A ordem natural é sujeito, verbo, complemento. O nosso hino, ele é cheio de anástrofes, do começo ao fim. Vamos seguir. Antífrase. A antífrase é o uso de uma palavra ou frase em sentido oposto ao usual, por superstição ou por ironia. Pois sim, por de forma alguma. Vejam aí a ironia, pessoal. Pois sim, por de forma alguma. É como se eu estivesse falando, me colocando à disposição, só que na verdade não estou colocando. Um exemplo de antífrase é o só que não, né? Seguindo. Antonomásia. A antonomásia ou perífrase é a designação de uma pessoa não pelo seu nome, mas pela qualidade ou circunstância que a notabilizou. O descobridor do Brasil, antonomásia. O capitão do Penta, que é o Cafu, antonomásia. O poeta dos escravos, Castro Alves, antonomásia ou perífrase. Acineto é a ausência ou supressão estilística de conjunção aditiva entre palavras ou termos de uma oração ou entre orações. Olha o exemplo. Perdão. A tua raça de aventura quis ter a terra, o céu, o mar. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Antes de Omar, geralmente nós colocaríamos a conjunção e. Antes de voltar, geralmente nós colocaríamos a conjunção e, mas aí há a presença da figura de linguagem acineto, que é a ausência ou supressão estilística da conjunção aditiva. Assonância. Lembra lá? A literação é a repetição de sons consonantais. Boi, bem bravo, bate baixo. A assonância, por sua vez, é a repetição dos mesmos sons vocálicos, a repetição das vogais, ok? A plangentes, violões, dormentes, morno. Veja aí as repetições das vogais, O, A, E, ok? Muito bem, isso é assonância. Minhas referências, então essas são as referências que eu tenho, as que eu utilizei para a criação deste vídeo. Obrigada e até semana que vem.